está gravando. Ok, meninas, eu estou gravando, então hoje aqui são dia 21 de maio, estamos iniciando mais uma aula. Estou falando do possessive case, aqui a quick review. So, o primeiro caso, a primeira regra que estudamos na aula passada é o caso singular. Então, quando a gente tem um caso singular, por exemplo, o pai da noiva, né? Então, a gente vai utilizar o apóstrofo S. Ok? Então, desse jeito que a gente escreve. The bride's father. Então, a gente fala aí um S no final, né? The bride's father. So, repeat with me. Repetem comigo, mesmo em casa. The bride's. Quem quiser tirar o microfone, pode tirar também. Vamos repetir. The bride's father. The bride's father. Yes. É o primeiro caso, quando tem o singular. Teacher, como que eu vou saber qual palavra que é singular aqui? Você vai observar o antes do apóstrofo. Essa palavrinha aqui, ó, que é o singular, tá? Porque se tiver, por exemplo, no plural aqui, ó, os pais da noiva, se ela tiver, por exemplo, dois pais registrados, né? Nem sei se podem nesse caso, mas se fosse no plural aqui, ó, o fathers, não teria problema, ok? A gente tem que observar a bride, a noiva aqui, ó. Se a noiva estiver no plural, brides, aí a gente vai utilizar só o apóstrofo. Então, observa a primeira palavra antes do apóstrofo. Ok, teacher. Outra observação que eu dei aula passada é que o caso possessivo a gente sempre vai escrever de trás para frente. Por exemplo, em português a gente fala o pai da noiva. No inglês a gente vai falar a noiva, depois o pai. Okay? The bride's father. Só que a gente vai entender no inglês, a gente faz essa compreensão automática de trás para frente. Então, no português, a gente vai falar o pai da noiva. No inglês, a gente vai inverter as palavras e colocar o apóstrofo S. E a gente vai ler de trás para frente, no inglês. Ok? Então, a gente vai ler no inglês o pai da noiva e não a noiva do pai. Ok? Então, no inglês, a gente escreve de trás para frente, mas a leitura, a compreensão é de trás para frente. Ok? I'm sorry, da última palavra para a primeira, tá? Então, no inglês, por isso que tem esse apóstrofo S, porque a gente vai ler sempre a última palavra primeiro, vai entender o significado da última palavra para chegar na primeira, ok? E a gente vai escrever invertido, tá? Na escrita é inversão do português, ok? Então, essa é a sua observação que eu fiz na aula passada. A gente escreve invertido, mas a gente entende. A gente tem que ler de trás para frente, tá? No inglês. Ok, teacher, entendi. Nós vimos na aula passada que a gente vai utilizar somente o apóstrofo para plural. Então, não vai ter aqui a regrinha do S. Então, pay attention. So, olha só, the boys team is very good. Então, o time dos garotos é muito bom. Então, não vai ter o S. A gente vai ler de trás para frente, da mesma forma. Só que aqui, ó, é o boys, é plural. Então, a gente vai utilizar somente o apóstrofo, tá? Então, não vai ter nenhum S aí depois do apóstrofo. Tá? Teacher, entendi. Então, todo plural vai ser só o apóstrofo, não vai utilizar o S. Isso mesmo. Então, no plural é só o apóstrofo. Assim como também nos sobrenomes. Tem uma observação que eu faço aqui, ó, para vocês corrigirem para mim, é o Vilelas. Vilelas. No inglês, o sobrenome vem no plural, né? Vem com S.
Então, a gente acrescenta o S no sobrenome. Por exemplo, meu sobrenome é Guerra, né? Meu segundo sobrenome. Então, vai ser como? Guerras, se eu fosse falar, tá? Em inglês. Então, no inglês, a pessoa é reconhecida pelo sobrenome. É muito comum isso, a gente vê pelos filmes, né? A pessoa chamando a outra pelo sobrenome. Então, a casa dos Vilelas, aqui, ó, tem um S, tá? Vilelas, e vai ter o apóstrofo house. Então, quando tiver um sobrenome de alguém, a gente vai utilizar somente o apóstrofo. Ok? Essa é a observação que eu quero fazer. Quando tiver um sobrenome de alguém, a gente vai utilizar somente o apóstrofo. E o sobrenome, ele vem com S, tá? Ele vem no plural, tá? Então, fica The Vilelas house is very beautiful. E o beautiful aqui também saiu todo... I'm sorry. Sorry, porque eu escrevi bem rápido. Então, beautiful. O A e o U aí está trocado, invertido. Então, essa é a observação. Então, quando tiver plural e sobrenome, a gente vai utilizar somente o apóstrofo. Foi a segunda regra que estudamos. A terceira regra que nós vimos é o plural irregular. The children's room is dirty. Então, o que significa isso, teacher? O quarto das crianças está sujo, está uma sujeira. Ok? Então, o irregular, o plural irregular nessa frase é o children. So, o children. Hello, Samuel, how are you? I'm fine, thank you. Great. So, Samuel, nós estamos estudando o plural irregular, recordando os possessive case que a gente estudou aula passada, tá? Então, na página 61, tá? Então, vai lá, na verdade, agora eu estou na 62. Tá? Acompanha lá comigo, eu estou bem no início da 62. Ok? Então, a gente viu o primeiro caso, que é o apóstrofo S, só para singular. O segundo caso, a gente vai utilizar o apóstrofo. Você consegue ler aqui no meu chat? Eu vou mandar de novo. Just a minute, girls. Pronto, agora eu corrigi o Vilelas. Tá? Só o beautiful que saiu errado aí. Então, a gente viu o primeiro caso, que a gente, para casos singulares, a gente vai utilizar o apóstrofo, aquela vírgula em cima, e o S. Vimos o segundo caso, que é os sobrenomes, e também os plurais, the boys, the Então, a gente vai utilizar somente o apóstrofo, sem utilização do S, ok? E agora chegamos no plural irregular. O plural irregular, ele é uma palavra que ele significa mais de uma coisa ou mais de uma pessoa, mas ele é transmitido somente por ela. Só tem essa palavra para dizer muitas coisas. Por exemplo, children. Children, in English, significa crianças. Ó, plural, crianças. Então, uma palavra significa mais de uma pessoa. Então, por isso que chama plural irregular. Entendeu? Porque uma palavra significa muita coisa. Então, em inglês, nós temos o children e nós temos também o parents. Parents significa pais. Então, é o meu pai e a minha mãe. Então, são duas palavras irregulares, plural e irregular, tá? Então, nós vimos aqui que o plural irregular, nós vamos utilizar o apóstrofo S, tá? Então, quando tiver uma palavra que significa mais de uma coisa ou mais de uma pessoa, a gente vai colocar o apóstrofo S nela, tá bom? Por exemplo, aqui, the children's room is dirty.
Então, repete comigo, por favor. The children's. The children's. The children's. The children. The children's. Ó, olha o S no finalzinho. É como se tivesse um S no children's. Porque realmente tem o S, né? Mas depois o apóstrofo. A gente lê como se fosse no plural, né? Então vamos lá, everybody. The children's. The children's. Children's. Room Room Room. is dirty. Is dirty. is dirty. Então, o quarto das crianças. Então, a gente vai ler de trás para frente. O quarto das crianças está sujo, tá? Uma sujeira, ok? Então, a gente vai acrescentar o S, nesse caso, no plural irregular. Olha o segundo exemplo. The Andressa's parents are cool. Então, os pais, ó, lê sempre de trás para frente. Os pais da Andressa são legais. Olha que legal. Então, o apóstrofo S, ele não é difícil. Então, você tem que saber as regrinhas. Quando eu vou colocar o S e quando eu não vou colocar o S. Porque o apóstrofo, essa vírgula no A, vai ter em todos os casos. Ele é o possessivo. Tá? Ele vai mostrar que ele é o caso possessivo. Agora, o S, a utilização é diferente para cada regra. Então, agora nós estamos cientes que vai utilizar o S para o plural irregular. Tá? A quarta regrinha aqui é quando eu me refiro que alguém é parente da outra, de outra pessoa, mas só nela eu acrescento o apóstrofo S. Por exemplo, teacher, Maria and Paul's mother are young. Então, o que é isso, teacher? Eu estou falando que é a mãe do Paulo. Eu não estou dando nome para ela, eu não estou falando o nome dela, eu estou referindo à mãe do Paulo. Então, por isso que eu vou precisar do apóstrofo S. Porque se eu tivesse o nome da pessoa, aí nem ia utilizar o apóstrofo S. Correto? Por exemplo, Maria and Joana. Pronto. Aí não precisava do apóstrofo S. Mas como eu estou referindo à mãe do Paulo, aí eu vou precisar do apóstrofo S. Quando eu refiro que alguém é parente de outra, ok? Então, essa é a quarta regrinha. Eu vou acrescentar o apóstrofo S só no segundo nome. Tá? Nesse caso é o Paulo aqui, ó, no segundo nome múltiplo que a gente tem na frase. O primeiro é a Maria e o segundo é o Paulo. Ok, teacher. Agora, a quarta regra é quando eu refiro a todas as pessoas. Ó, eu tenho vários nomes múltiplos e a todas eu estou referindo. Por exemplo, a mãe da Joana, a mãe do Guilherme são amigas. Então, Joana's and Guilherme's mothers are young. Are friends. I'm sorry. Eu estou raciocinando o primeiro exemplo. Então, a mãe da Joana e a mãe do Guilherme são amigas. Então, eu posso colocar só um apóstrofo S aqui, ó, sem o complemento nas Joanas? Posso. Por quê? Porque lá na frente, ó, Guilherme's mothers, ó, tem o plural aqui, ó. Então, mothers de quê? Do Guilherme e da Joana, está no plural. Que legal. Então, é por isso que o caso possessivo, ele é interessante. Porque dá para você utilizar o apóstrofo S para tudo, né? Se você quiser ir referir a um caso de uma relação de uma pessoa ou uma posse. Então, é muito fácil utilizar o apóstrofo S. Né? Se você tiver vários nomes múltiplos e querer referir a todos os nomes múltiplos, que fulana é mãe da ciclana, que é mãe da ciclana, que é amiga minha, que é amiga da outra. Então, quando você faz essa
essa ligação de uma pessoa com a outra, você vai utilizar o apóstrofo S em todas as pessoas, tá? Então, copie esse exemplo que ele é interessante, muito interessante. Agora, nós vimos, eu posso continuar? Qualquer coisa, Ana, você que não copiou, tira uma foto porque eu estou indo mais rápido, porque eu preciso dar um conteúdo hoje. Mas aí qualquer coisa, se eu estiver indo muito rápido, você tira uma foto para você guardar, tá? Não, tá tudo bem, mas assim, eu arranjei um jeito aqui de salvar o chat, eu salvei ele aqui, aí eu tô copiando. Legal, muito bom, muito bom. Eu estou tentando gravar, pessoal, não sei se vai dar certo, tá? Eu comecei essa semana porque meu computador não estava gravando. Aí, segunda-feira eu gravei a aula do seu irmão, Ana, inclusive, e aí guardou aqui no meu computador. Agora, a questão é que eu não consigo mandar isso no WhatsApp nem pelo YouTube, porque fala que o arquivo é grande demais. E aí o que eu tenho que fazer? Eu vou ter que cortar ele. Então, eu vou ter que cortar, por exemplo, uma aula que nossa de 26 minutos, eu vou ter que cortar 3 vezes. Meu YouTube, eu não sei, eu ainda sou assim, noob, né, nessa questão de postagem no YouTube, mas meu YouTube só aceita 12 minutos. Eu não sei se é porque o meu canal é pouco demais, não tem seguidores. Eu não entendo muito essas questões do YouTube, mas eu vou ter que cortar ele umas 3 vezes, tá? E aí, quando eu tiver ele já formatado, eu vou passar para vocês. Para no meio de semana vocês darem uma escutada, uma relembrada da matéria, ok? Então, a quinta regra, né, retornando, é referente a nomes. Nomes terminados em S, X ou Z. Então, você pode acrescentar ou não o S, o apóstrofo S. Então, por exemplo, Carlos' wedding was beautiful. Então, a gente fala desse jeito. Carlos, por que, Títia? Tem 2 S, né? O finalzinho aqui do Carlos e o outro, o apóstrofo S. Então, no inglês, a gente falaria assim, né? Carlos' wedding was beautiful. E também tem essa forma, como eu falei, é opcional. Você pode colocar o S ou não. Então, na segunda forma, é Carlos' wedding was beautiful. Olha para você ver o tanto que ficou mais limpo, né? O som. Carlos' wedding. Não ficou Carlos, sabe, naquela chiação. Então, na hora de falar, tá? Essa aqui é uma dica que eu dou para vocês, e a apostila também dá essa dica. Na hora de falar, evita o primeiro caso, ok? Evita falar aí vários S, ou vários X, Z, porque você cria um som de cacofonia, que é um som aí de irritação, de puxar muito o S, o X, sabe? Então, para evitar esse som de cacofonia, a gente vai tirar, a gente na hora de pronunciar, vai falar o segundo caso, Carlos wedding, tá? Vai falar sem o S, e na hora da escrita, qualquer forma. Você pode escrever com S ou sem S, ok? Fica a seu critério. Então, na hora de escrever é mais fácil, né? Você pode fazer dos 2 jeitos que está correto. Vimos também a aula passada sobre as empresas, sobre as lojas, fast food, por exemplo, McDonald's, né? McDonald's. McDonald's, olha que legal. O McDonald's, ele já vem um apóstrofo S. Ah, teacher, mas nunca pensei, né, que o apóstrofo S era um caso possessivo. Mas é justamente porque esse apóstrofo S refere-se que é um fast food do McDonald's. Teacher, mas não está escrito. Ele está aí subtraído, né? Está contraído. A gente fala que está contraído dessa forma. Por quê? Justamente para ficar subentendido que é o fast food do McDonald's. Então, teacher, tem como, né? E geralmente as lojas e os fast foods, né, que escreve desse jeito,
colocar só o apóstrofo S sem o complemento? Sim, tá? Sim, é comum da gente ver aí, principalmente nos fast food. E fica inteligível? Dá para entender a mensagem? Completamente, tá? Então, mesmo que não tenha aí o fast food no final do McDonald's, a gente entende que é o fast food do McDonald's. Então, mesmo que a palavra está suprimida, o fast food, ela é subtendida, tá? Então, esse é aí um caso muito interessante. A gente viu também Lulis, né, que é a loja da Luísa. Lulis, tá? Mesmo que não tenha aí o store, que é a loja, ela fica subtendida, tá? Que é a loja da Luísa, ok? McDonald's, então foram alguns exemplos que a gente viu. McDonald's é os hambúrgueres, tá? Hambúrgueres do McDonald's. Aqui no Brasil, eu acho que não tem. Pelo menos eu nunca ouvi aqui no Brasil. Tá? Então, se você vê uma loja lá escrita com apóstrofo S, pensa rápido, pensa logo e fala assim, nossa, significa que alguma coisa é de alguém ou de algo, tá? Então, o McDonald's é fast food do McDonald's. Então, nunca mais esqueça esse esqueminha. O apóstrofo S, ele tem significado, ele não é escrito assim ao vento. Tá? Toda palavra em inglês tem um significado. Toda palavra. E todo sinal em inglês. Okay? Então, foi essa dica que a teacher deu aula passada. E, por último, nós vimos também que o apóstrofo S aparece em respostas. Respostas de perguntas. E essas vocês já viram, né? Já fizeram um complete da unidade anterior sobre isso. Então, por exemplo, quando eu pergunto assim, ó, whose book is this? Então, de quem que é esse livro? Lembra o whose? De quem que é esse livro? Então, eu respondo, it's Mary's. Então, a fim de evitar de repetir a palavra book, a gente só coloca o apóstrofo S. Por quê? Porque é o possessivo. Porque o livro pertence a ela. É uma posse dela. Então, a gente utiliza só o apóstrofo S. Entendeu? Mais ou menos? Vocês conseguiram relembrar? Tá clareando um pouco na cabeça? É um assunto realmente muito denso, né? Muita regrinha, muito conteúdo, mas ele é muito utilizado, né, em lojas. A gente vê bastante o apóstrofo S ali nas frases. Então, quando tiver o apóstrofo S, você vai saber que significa dos, das, ok? Então, tem esses 4 significados: dos, das. Então, é da Mary. Então, it's Mary's. Então, você sabe que o apóstrofo S, ele é utilizado justamente para evitar a repetição do of, né? Sabe o of que a gente escreve, a preposição, a gente escreve toda hora. The book is of. Toda hora escreve of. Então, a fim de evitar esse of, a gente vai utilizar o apóstrofo S. Alright? So, I think eu dei uma revisão bem rápida mesmo, mas eu passei por todos os pontos que a gente viu aula passada. Tá? Eu acho que foi interessante essa revisão. E agora nós vamos fazer a page 65. Tá? Então agora está na hora da gente praticar o conteúdo absorvido. Então o que a gente vai utilizar aí, teacher? Eu não sei se é a mesma página para vocês, porque as minhas folhas são um pouquinho mais adiantadas. É essa folha aqui, ó. Escreva 10 frases. 10 frases abaixo, utilizando o vocabulário que você aprendeu. É antes da unidade 6, tá? Então, a folha seguinte é a unidade 6. Então, é uma folha antes. O que eu vou escrever, teacher? Você vai escrever para mim 10 frases utilizando there is ou there are
ok? Vai escrever frases com a preposição. Qual preposição, teacher? Qualquer uma que você aprendeu. In, on, at, over, under, behind, between, in front of, next to. Todas essas preposições que a gente estudou, vocês vão utilizar. É bom que a gente vai refrescar a cabeça, né? Com algumas preposições que a gente estudou aí há 2 aulas passadas. E nós vamos também escrever frases com o possessive case. Ok? Então, são 10 frases. Teacher, você pode escolher. Faz 3 com there is or there are, 3 com preposição, 3 possessive case, e aí uma você pode escrever de qualquer jeito, tá? De uma dessas formas aqui, there is, there are, preposition e possessive case. So, let's go! Todo mundo entendeu? Guys, are you there? Entendi. Então, mãos à obra, vamos lá fazer 10 frases. Eu quero que vocês escrevam aqui para mim e cada um vai falar as suas, tá? Vamos lá. Vamos escrever. Teacher, e se eu errar? Não tem importância, a gente está aqui para aprender, eu estou aqui para corrigir, tá? Para ajudar, porque se a gente não errar, a gente não aprende, né? É assim na vida. Qualquer assunto é assim. Então, vamos lá. Ok, vamos lá, eu vou guardar vocês, tá? Eu vou fazendo as minhas também, aproveitando.